Estava ali, naquela cadeira de rodas gelada, olhando para as portas duplas da sala de cirurgia que se abriam e fechavam sem parar. Meus 62 anos nunca pesaram tanto quanto naquele momento. A dor na coluna era insuportável, mas não era nada comparado ao que eu senti quando Carlos me empurrou pelas costas e disse aquelas palavras com uma frieza que eu nunca tinha visto nele. Vai ficar parada? Entra logo. 28 anos de casamento. 28 anos acreditando que tínhamos construído uma vida juntos. E ali estava ele, me empurrando como se eu fosse um objeto estragado que precisa ser consertado rapidamente para não atrapalhar os planos dele. Virei para trás, mesmo com toda a dor, e olhei bem nos olhos dele. Não sei de onde veio a força para falar o que disse, mas as palavras saíram da minha boca como se tivessem vida própria. Guarde este dia na memória, porque ele vai ter volta. Carlos nem piscou. Só olhou para o relógio no pulso e suspirou como quem está perdendo tempo com bobagem. Nesse momento, uma enfermeira se aproximou para me levar, e eu ouvi ele falando no telefone enquanto se afastava. Amor, já estou indo. Ela vai ficar internada mesmo, então não precisa se preocupar. Nosso voo é às 5h30, né? Amor. Ele estava falando com alguém e chamando de amor, na minha frente, no dia da minha cirurgia de emergência. A enfermeira, uma senhora de uns 50 anos com olhos bondosos, percebeu meu estado e sussurrou: Não se preocupe, querida. Aqui a gente cuida bem da senhora. Mas antes de continuarmos com essa história, eu peço gentilmente que você se inscreva no canal, curta o vídeo e me diga de qual cidade você está me ouvindo. Me encantaria saber aonde está chegando as nossas histórias. Enquanto me levavam pelos corredores brancos do hospital, eu tentava processar o que estava acontecendo. Tinha caído da escada de casa na segunda-feira de manhã. A dor tinha sido terrível e Carlos demorou quase 2 horas para me levar ao hospital. Disse que estava no meio de uma reunião importante no escritório e não podia sair na hora. Você aguenta mais um pouquinho, né, Lúcia? Essas dores nas costas às vezes passam sozinhas, mas não passou. Na terça-feira, eu mal conseguia sair da cama. Na quarta-feira, nem andar direito eu conseguia. E só na quinta-feira, quando eu desmaiei de dor no banheiro, foi que ele finalmente me trouxe para cá. Doutor, minha esposa é meio dramática com essas coisas. Sempre foi meio hipocondríaca, sabe como é? Lembro até hoje do jeito que ele falou isso para o médico, como se eu fosse uma criança fazendo birra. Mas o Dr. Roberto, um homem sério de uns 55 anos, não engoliu aquela conversa. Senhor, sua esposa tem 2 vértebras comprimidas e uma hérnia de disco grave. Isso aqui não é drama. É uma emergência médica que deveria ter sido tratada há dias. A cara do Carlos mudou na hora. Ficou vermelho, gaguejou alguma coisa sobre trabalho e responsabilidades, mas o doutor já tinha perdido a paciência com ele. Agora, sendo levada para a cirurgia, eu me lembrava de cada detalhe daquela conversa. E me lembrava também de como Carlos ficou nervoso quando falaram sobre internação e custos do procedimento. Doutor, o convênio dela cobre tudo, né? Porque a situação financeira está meio apertada no momento. Situação financeira apertada? Desde quando? Eu recebi uma herança boa da minha mãe há 5 anos. 50 mil reais que deixei na conta do Carlos para ele administrar melhor, já que sempre foi ele quem cuidava das finanças da casa. E o escritório de contabilidade dele sempre teve movimento. Senhora Lúcia, vamos fazer uns exames pré-operatórios e depois a senhora vai para o centro cirúrgico. O Dr. Roberto é um dos melhores, não precisa se preocupar. A enfermeira tentava me acalmar, mas minha cabeça estava a 1000. Carlos tinha ido embora. Nem esperou para saber se eu ia ficar bem. Nem quis saber qual era o procedimento. Simplesmente saiu andando pelo corredor falando no telefone com a tal Amor. Durante os exames, tentei ligar para minha filha Patrícia. Ela sempre foi mais próxima do pai, mas pensei que pelo menos viria me dar apoio na cirurgia. O telefone chamou, e quando ela atendeu, ouvi música alta no fundo. Mãe, que foi? Estou num almoço aqui. Filha, estou no hospital. Vou ter que operar a coluna. Será que você pode... Ai, mãe, logo hoje? Olha, eu não posso ir aí não. Estou resolvendo umas coisas importantes aqui. Mas fica tranquila, o papai está aí com você, né? Patrícia, seu pai foi embora. Disse que tinha um voo às 5h30. Silêncio do outro lado. Depois, ela pigarreou e falou com uma voz estranha. Ah, deve ser aquela viagem de trabalho que ele comentou.
Mãe, olha, eu preciso desligar. Depois eu ligo para saber como foi, tá bom? E desligou. Minha única filha desligou o telefone na minha cara no dia da minha cirurgia. Fiquei ali, sozinha naquela maca fria, tentando entender o que estava acontecendo com a minha vida. Em 4 dias, eu tinha ido de uma mulher que pensava ter uma família unida para alguém completamente abandonada num hospital. A anestesia começou a fazer efeito. E a última coisa que ouvi antes de desmaiar foi uma conversa entre 2 enfermeiras no corredor. Coitada da dona Lúcia. O marido nem esperou para saber se o convênio ia autorizar a cirurgia. Como assim? Parece que está em débito há 3 meses. A moça da recepção disse que vai ter que ser particular. Mais de 15 mil reais. E ele não falou nada? Saiu correndo daqui como se o hospital estivesse pegando fogo. 15 mil reais. Convênio em débito há 3 meses. E Carlos não tinha dito uma palavra sobre isso. Tinha me deixado lá sabendo que eu ia acordar com uma conta que não esperava e sem ninguém da família por perto. Enquanto a anestesia me levava para longe daquela realidade dolorosa, uma única pergunta martelava na minha cabeça. Se Carlos estava com problemas financeiros há meses, onde estava o dinheiro da herança da minha mãe? Acordei 3 dias depois da cirurgia com a boca seca e uma dor diferente nas costas. Não era mais aquela agonia insuportável que me deixou em cadeira de rodas. Era uma dor controlada, medicada. O Dr. Roberto estava do meu lado verificando os aparelhos. Dona Lúcia, que bom que acordou. A cirurgia foi um sucesso. Mais alguns dias aqui e depois vai precisar de fisioterapia, mas vai ficar boa. Tentei sorrir, mas logo me lembrei de onde estava e por que estava sozinha. Olhei ao redor do quarto procurando flores, cartões, algum sinal de que alguém tinha vindo me visitar. Nada. Doutor, meu marido não veio aqui. Ele hesitou antes de responder. Trocou um olhar com a enfermeira que estava organizando os medicamentos na mesa. Dona Lúcia, a senhora teve algumas visitas, sim. A moça da recepção pode explicar melhor, mas o importante agora é se concentrar na recuperação. A enfermeira se aproximou. Era a mesma que tinha me consolado no dia da cirurgia, mas agora eu conseguia ler o crachá. Conceição Alves. Querida, que bom ver você acordada. Estava rezando por você todos os dias. Tinha alguma coisa no jeito dela falar. Uma delicadeza especial que me fez sentir que finalmente tinha alguém genuinamente preocupado comigo ali. Conceição, minha família veio me visitar? Ela olhou para o doutor, que fez um sinal discreto e saiu do quarto. Conceição puxou uma cadeira para perto da minha cama e sentou. Filha, vou ser direta com você, porque já tenho 61 anos e aprendi que a verdade dói menos que a mentira a longo prazo. Seu marido não voltou aqui, nem uma vez. Senti o peito apertar, mas ela continuou. Sua filha veio uma vez só, ontem de manhã. Ficou uns 15 minutos, falou com o doutor sobre alta médica e foi embora. Não quis subir para ver você dormindo. Ela perguntou sobre meu estado, perguntou se você ia ficar boa logo e quando poderia voltar para casa, mas tinha uma pressa estranha, sabe? Ficava olhando o celular o tempo todo. Conceição se levantou e começou a arrumar algumas coisas na mesa, mas percebi que estava ganhando tempo para me contar algo mais. O que foi, Conceição? Pode falar. Olha, pode não ser nada, mas sua filha perguntou muito sobre o pagamento da cirurgia. Queria saber se tinha sido autorizado pelo convênio ou se foi particular. Quando soube que foi particular, ficou agitada e começou a ligar para alguém. Particular. 15 mil reais que eu não sabia que ia gastar. 15 mil reais que provavelmente sairiam da minha conta sem que eu soubesse de onde. Conceição, você lembra de mais alguma coisa? Ela voltou para a cadeira e baixou a voz. Lúcia, eu não deveria estar contando isso, mas trabalho há 22 anos neste hospital. Já vi muita coisa, e o que presenciei com sua família não é normal. Como assim? Quando sua filha estava saindo, ela encontrou um homem no elevador. Cabelo grisalho, terno verde, uns 60 anos. Eles se cumprimentaram como se fossem conhecidos. Ouvi ele perguntar, como ela está? E sua filha respondeu, vai demorar umas 2 semanas para ficar boa. Até lá, ele fica tranquilo. Meu coração disparou. Um homem que conhecia Patrícia, perguntando sobre mim, e ela falando sobre alguém ficar tranquilo. Quem era ele? Carlos? Você reconheceu o homem? Nunca tinha visto, mas tinha cara de advogado ou contador, sabe? Desses que trabalham com papelada importante. Tentei processar essa informação.
Patrícia conversando com um desconhecido sobre meu estado de saúde e ainda falando sobre alguém ficar tranquilo até eu me recuperar, como se minha recuperação fosse um problema para alguém. Conceição, posso te pedir um favor? Claro, filha. Você pode me ajudar a fazer uma ligação? Quero ligar para meu marido. Ela me trouxe o telefone do hospital e discou o número que eu ditei. Chamou várias vezes, mas ninguém atendeu. Tentamos o celular. A ligação caiu direto na caixa postal. Tenta o escritório dele? Conceição discou o número do escritório de contabilidade do Carlos. Uma secretária atendeu. Escritório do Dr. Carlos, bom dia. Oi, aqui é a esposa dele, Lúcia. Ele está? Ah, dona Lúcia, como vai? Olha, o Dr. Carlos está viajando. Uma capacitação em São Paulo que vai durar 2 semanas. Ele não deixou um número para contato de emergência, não. 2 semanas. Em São Paulo. Capacitação. E quando ele viajou? Na quinta-feira da semana passada, no final da tarde. Disse que era muito importante para o crescimento do escritório. Na quinta-feira, o mesmo dia da minha cirurgia, o voo das 5h30. A senhora sabe se ele viajou sozinho? Silêncio do outro lado. Depois a secretária pigarreou. Dona Lúcia, eu acho melhor a senhora conversar direto com ele quando ele voltar, tá bom? Desliguei o telefone com as mãos tremendo. Conceição percebeu meu estado e segurou minha mão. Filha, que foi? Conceição, meu marido não está em nenhuma capacitação. Ele foi para a Disney com uma mulher, no dia da minha cirurgia. Falei isso e comecei a chorar. Não era só tristeza, era uma mistura de raiva, humilhação e uma sensação estranha de que toda a minha vida tinha sido uma mentira. Conceição ficou quieta por um tempo. Depois falou baixinho. Lúcia, você quer que eu te conte uma coisa que pode ser importante? Enxuguei as lágrimas e olhei para ela. Na quinta-feira, enquanto você estava na cirurgia, recebi uma ligação estranha aqui no posto de enfermagem. Um homem perguntando sobre seu estado, se a cirurgia tinha sido grave, se você ia ficar internada por muito tempo. Mas quem era? Disse que era advogado da família. Doutor alguma coisa com Menezes. Queria saber detalhes médicos, tempo de recuperação, se você ia precisar de cuidados especiais em casa. Um advogado da família que eu não conhecia, perguntando sobre minha recuperação no dia da cirurgia, enquanto Carlos estava embarcando para a Disney com outra mulher. Conceição, você acha que tem alguma coisa estranha nisso tudo? Ela suspirou e me olhou com aquela expressão de quem já viveu o suficiente para reconhecer certas situações. Filha, em 22 anos cuidando de pacientes, aprendi que quando a família some na hora que a pessoa mais precisa, geralmente tem interesse por trás. E quando aparecem advogados fazendo perguntas sobre estado de saúde, bem, normalmente tem a ver com dinheiro ou herança. A palavra herança ecoou na minha cabeça. Os 50 mil reais da minha mãe, o convênio em débito, a conta de 15 mil reais da cirurgia, Carlos sumindo no dia da operação, Patrícia estranha, falando com desconhecidos sobre minha recuperação. Conceição, você pode me fazer mais um favor? Pode falar. Quando eu tiver alta, você acha que pode me visitar em casa? Acho que vou precisar de uma amiga verdadeira para me ajudar a entender o que está acontecendo com a minha família. Ela apertou minha mão com força. Pode contar comigo, querida. E pode contar com uma coisa. Se tem safadeza rolando, a gente vai descobrir. Naquela noite, sozinha no quarto do hospital, fiquei pensando em tudo que tinha acontecido nos últimos dias. Carlos desaparecido, Patrícia estranha, um advogado desconhecido fazendo perguntas sobre mim, contas não pagas. E pela primeira vez em 28 anos de casamento, comecei a me perguntar, será que eu realmente conhecia o homem com quem dividi mais da metade da minha vida? Eu peço gentilmente que você se inscreva no canal, curta o vídeo e me diga de qual cidade você está me ouvindo. Dessa forma, você me motiva a continuar contando mais relatos para você. A alta médica chegou numa terça-feira chuvosa, depois de 7 dias internada. Conceição me ajudou a organizar as coisas e chamou um táxi para me levar para casa. Durante todo o trajeto, ela segurou minha mão e repetiu várias vezes que eu podia ligar para ela a qualquer hora. Lúcia, qualquer coisa estranha que você perceber, me liga. Qualquer coisa mesmo. Quando chegamos na minha casa, a primeira coisa que notei foi o cheiro diferente. Não era o cheiro de casa abandonada por uma semana. Era como se alguém tivesse estado ali recentemente. Perfume feminino no ar, um perfume que eu não conhecia.
Conceição, você está sentindo esse cheiro? Ela fungou e fez uma cara de quem entendeu na hora. Perfume importado, caríssimo. Nenhuma mulher casada há 28 anos gasta uma fortuna num perfume assim à toa. Entramos devagar. Eu ainda estava mancando um pouco e usando uma bengala que o Dr. Roberto tinha dado. A casa estava arrumada demais. Tipo de arrumação que fazemos quando sabemos que alguém vem visitar. Almofadas no lugar, mesa de centro sem nenhuma revistinha em cima, tapete aspirado. Filha, sua casa é sempre assim organizada? Nunca. O Carlos deixa jornal espalhado, eu sempre tenho alguma costura em cima da mesa. E olha só, mostrei para ela a estante da sala. Todos os meus porta-retratos estavam virados para baixo. Quem é que vira foto para baixo, Conceição? Alguém que não quer ver as caras das pessoas que estão nas fotos. Fomos até o quarto. A cama estava feita com lençóis limpos, mas não eram os lençóis que eu tinha deixado quando saí para o hospital. Eram aqueles de cetim que ganhei de casamento e só usava em ocasiões especiais. Lúcia, senta aqui na cama que eu vou dar uma olhada no banheiro. Ela voltou 2 minutos depois, com uma expressão que eu não consegui decifrar. O que foi? Tem 2 tipos de shampoo no banheiro. Um é o seu, que eu reconheço do hospital. O outro é daqueles caríssimos de salão. E tem uma escova de dente rosa guardada dentro do armário. Escova de dente rosa. Alguém tinha dormido na minha casa, no meu quarto, na minha cama. E não era a primeira vez, pelo jeito. Conceição, me ajuda a procurar uma coisa? Procurar o quê? Meus documentos. O Carlos sempre guardava tudo numa pasta vermelha dentro do armário do escritório. Extratos de banco, comprovantes, essas coisas. Fomos para o pequeno escritório que ficava no fundo da casa. Carlos sempre disse que era dele, que eu não precisava me preocupar com papelada chata. Durante 28 anos, confiei nele para cuidar de tudo. O armário estava trancado. Ele nunca trancou esse armário, Conceição. Em 28 anos, nunca. Cadê a chave? Procuramos por toda a casa. Gavetas, porta-chaves, até embaixo do tapete. Nada. Espera aí. Deixa eu ver uma coisa. Conceição pegou um grampo de cabelo da minha penteadeira e foi mexer na fechadura. 2 minutos depois, ouvimos o clique. Onde você aprendeu isso? 40 anos de vida te ensinam muita coisa, filha. Principalmente quando você já foi casada com um homem que escondia coisas. Abrimos o armário e a primeira coisa que vimos foi uma pilha de papéis em cima da mesa. Peguei o primeiro. Uma carta do banco. Segunda notificação de débito em conta corrente. Valor em aberto, R$ 12.345. Como assim, débito? Eu deixei 50 mil na conta há 5 anos. Peguei outro papel. Extrato bancário. A conta que deveria ter pelo menos 40 mil reais tinha um saldo de 820 reais. Lúcia, senta. Senta antes de ler o resto. Não conseguia entender. Onde estava meu dinheiro? Comecei a passar os extratos um por um, vendo as movimentações dos últimos 5 anos. No início, estava tudo normal. Depósito da herança, 50 mil reais. Depois, saques pequenos. 500 aqui, 700 ali. Mas nos últimos 2 anos, os saques ficaram maiores, muito maiores. 2 mil por mês, 3 mil, 5 mil. E sempre com a mesma justificativa no extrato. Saque caixa eletrônico, Carlos Bastos. Conceição, 5 mil reais por mês, durante 2 anos. Isso dá 120 mil reais. Mas eu só tinha 50. Filha, olha aqui no final da pasta. Ela tinha encontrado um maço de papéis grampeados. Li o cabeçalho e senti o mundo girar. Contrato de empréstimo consignado, Lúcia Bastos. Conceição, eu nunca fiz empréstimo nenhum. Mas aqui está sua assinatura. Era mesmo minha assinatura. Ou uma imitação muito boa. Um empréstimo de 70 mil reais em meu nome, com desconto automático na minha aposentadoria. 48 parcelas de R$ 1.890. Olha a data desse empréstimo, Lúcia. 15 de março de 2023. 1 ano e meio atrás. Na mesma época em que Carlos começou com aquelas viagens de trabalho mais frequentes. Conceição, eu nunca assinei isso. Nunca nem conversei sobre empréstimo. Filha, tem mais coisa aqui. Ela me mostrou outro documento. Procuração plena. Lúcia Bastos outorga plenos poderes a Carlos Bastos para movimentação de contas bancárias, contratação de empréstimos e decisões financeiras. A assinatura era minha. Eu lembrava vagamente de ter assinado aquilo há uns 3 anos, mas Carlos disse que era só para facilitar as coisas do dia a dia.
caso eu estivesse viajando ou algo assim. Ele me enganou, Conceição. Usei essa procuração para fazer empréstimo em meu nome. E gastou tudo, seus 50 mil da herança, mais os 70 mil do empréstimo. 120 mil reais. Continuei fuçando nos papéis quando encontrei algo que me fez parar de respirar. Recibos de uma joalheria. Colar de pérolas, 8.500 reais. Anel com diamante, 12 mil reais. Pulseira de ouro, 6.200 reais. Tudo pago com dinheiro. Tudo comprado nos últimos 2 anos. Conceição, ele gastou meu dinheiro comprando joias para outra mulher. Quantos anos você disse que essa amante tem? 29. E quantos anos tem sua filha? 32. Por quê? Conceição pegou outro papel que estava no fundo da pasta. Seguro de vida. Lúcia Bastos. Beneficiária. Patrícia Bastos Silva. Era um seguro que eu não lembrava de ter contratado. Valor do prêmio em caso de morte. 200 mil reais. Data da contratação, 6 meses atrás. Lúcia, sua filha vai receber 200 mil reais se você morrer. Conceição, eu não lembro de assinar isso. Olha a assinatura. Era minha assinatura. Mas eu tinha certeza absoluta de que nunca tinha visto esse documento antes. Ele falsificou minha assinatura? Ou você assinou sem saber o que estava assinando? Tentei me lembrar. 6 meses atrás, Carlos tinha chegado em casa com uma pilha de papéis do escritório, dizendo que precisava da minha assinatura em alguns documentos da Receita Federal. É só rotina, amor. Todo mundo casado precisa assinar essas coisas para o imposto de renda. Assinei tudo sem ler. Confiava nele. Eram 15 ou 20 papéis, e eu assinei todos. Conceição, acho que ele me fez assinar esse seguro junto com outros papéis, sem eu saber. Filha, você está percebendo o que está acontecendo aqui, né? Eu estava começando a perceber, mas não queria acreditar. Carlos gastou todos os seus 50 mil reais da herança. Fez um empréstimo de 70 mil em seu nome. Comprou joias para a amante. E fez você assinar um seguro de vida que vai dar 200 mil para sua filha se você morrer. E me abandonou no hospital no dia de uma cirurgia de risco, sem falar no advogado misterioso, fazendo perguntas sobre seu estado de saúde. Ficamos as duas em silêncio, processando aquilo tudo. Depois, Conceição falou baixinho. Lúcia, tem uma coisa que eu preciso te contar, mas você não vai gostar. Fala. Quando alguém gasta o dinheiro todo, faz empréstimo no nome da pessoa e ainda contrata seguro de vida. Geralmente é porque está planejando alguma coisa. Planejando o quê? Ela me olhou com aqueles olhos bondosos, cheios de preocupação. Filha, eu acho que seu marido e sua filha estão esperando você morrer. As palavras ficaram ecoando na minha cabeça. Carlos e Patrícia esperando eu morrer, para ficarem com 200 mil reais livres de qualquer dívida ou complicação. E de repente entendi por que Carlos tinha ficado tão nervoso quando o médico disse que minha cirurgia era de risco. Não era preocupação comigo. Era medo de que os planos dele dessem errado na hora errada. Conceição, o que eu faço agora? Agora a gente vai descobrir exatamente o que eles estão planejando, respondeu Conceição com uma determinação que me surpreendeu. Nos dias seguintes, ela vinha me visitar toda tarde depois do plantão no hospital. Sempre trazia alguma informação nova. Sempre com aquele jeito discreto de quem sabe fuçar sem levantar suspeitas. Lúcia, descobri uma coisa sobre aquele advogado que ligou no hospital. O que foi? Perguntei para a telefonista se ela lembrava do sobrenome. Dr. Menezes. Procurei na internet e achei. Menezes e Associados. Especialistas em interdição e tutela de idosos. Interdição. A palavra me deu calafrios. O que é interdição, Conceição? É quando declaram que uma pessoa não tem capacidade mental para cuidar dos próprios bens. A família pede para o juiz nomear um tutor para administrar tudo. Senti as pernas bambearem. Sentei na cadeira da cozinha tentando processar aquilo. Você está dizendo que eles querem me declarar louca? Incapaz mentalmente. É diferente de louca, mas o resultado é o mesmo. Você perde o direito de mexer no seu próprio dinheiro. Mas eu estou perfeitamente bem da cabeça. Eu sei. Mas eles podem inventar que você tem início de demência, que anda confusa, que não se lembra das coisas. Com a idade que você tem e depois de uma cirurgia como a sua, é fácil convencer um juiz. Fiquei pensando em todas as vezes que Carlos fazia comentários sobre minha memória nos últimos meses. Lúcia, você está esquecendo muito as coisas ultimamente. Amor, ontem você me perguntou a mesma coisa 3 vezes.
Será que você não está meio confusa por causa da idade? Agora eu entendia. Não era preocupação. Era preparação de terreno. Conceição, mas se eles me interditar, como fica o seguro de vida? Aí que está o problema. Se você for interditada, o tutor pode decidir sobre tratamentos médicos. E se acontecer alguma coisa com você... Ela não precisou terminar a frase. Se eu fosse declarada incapaz e algo acontecesse comigo, Carlos, como tutor, teria controle total sobre meus bens. E Patrícia ainda receberia os 200 mil do seguro. Mas tem mais uma coisa que descobri. O quê? Lembra que você falou que ele foi para a Disney com uma mulher de 29 anos? Lembro. Perguntei para uma amiga que trabalha no hospital municipal sobre enfermeiras jovens que andam desaparecidas do serviço ultimamente. Conceição puxou um papel da bolsa. Andréa Figueiredo, 29 anos, técnica em enfermagem. Pediu licença não remunerada por 15 dias na mesma semana da sua cirurgia. Motivo alegado: problemas familiares. Andréa Figueiredo. Agora, a amante tinha nome e profissão. Uma enfermeira, Lúcia. Alguém que sabe exatamente como simular sintomas de demência, como fazer parecer que uma pessoa está confusa ou perdendo a memória. E o Carlos deve ter contado para ela sobre o seguro de vida, sobre os planos de me interditar. Com certeza, uma enfermeira saberia orientar ele sobre como proceder medicamente. Conceição se levantou e começou a andar pela cozinha, pensativa. Filha, eu preciso te falar uma coisa, mas promete que não vai se desesperar? Fala. Ontem conversei com o Dr. Roberto sobre seu caso. Perguntei se ele tinha recebido alguma ligação estranha depois da sua alta. E tinha? Um homem ligou se identificando como seu genro, marido da Patrícia. Perguntou se você tinha apresentado sinais de confusão mental depois da cirurgia, se a anestesia podia ter causado algum problema cognitivo. Genro? Patrícia era separada há 2 anos. Conceição, minha filha não tem marido. Pois é. O Dr. Roberto estranhou também e falou que você estava perfeitamente lúcida. Aí, o homem insistiu. Disse que a família estava preocupada porque você andava muito esquecida em casa. Que cara de pau! Mas o Dr. Roberto não é bobo. Disse para o homem que qualquer dúvida sobre seu estado mental teria que ser avaliada por um psiquiatra em consulta agendada, com você presente. E o que o homem respondeu? Desligou na cara do doutor. Ficamos as duas quietas. Depois, Conceição falou. Lúcia, eles estão montando um caso contra você, criando evidências de que você está com problemas mentais. Mas como? Eu nem saio de casa desde que voltei do hospital. Não precisa. Eles podem dizer que você anda confusa, que esquece de tomar remédio, que fala sozinha, que não reconhece as pessoas. A palavra da família pesa muito nesses casos. Conceição pegou minha mão. Filha, você precisa entender que eles não estão só depois do dinheiro. Eles querem você fora do caminho completamente. Como assim? Pensa bem, se você for interditada, vai para uma clínica psiquiátrica. Lá, qualquer coisa pode acontecer. Um probleminha cardíaco, uma infecção hospitalar, uma queda. A realidade me bateu como um soco no estômago. Eles não estavam só esperando eu morrer. Eles estavam planejando fazer eu morrer. Conceição, o que eu faço? Como eu provo que estou bem da cabeça? Primeiro, a gente precisa reunir evidências do que eles estão fazendo. Segundo, você precisa de um advogado de verdade, não um desses que trabalham com interdição. Mas com que dinheiro? Eles gastaram tudo que eu tinha. Filha, você tem a casa e tem a aposentadoria, mesmo com o desconto desse empréstimo forçado. Dá para pagar um advogado. Conceição se levantou e foi até a janela. Lúcia, eles vão voltar logo. O Carlos não vai ficar muito tempo longe porque precisa dar andamento nesse processo de interdição. Como você sabe? Porque descobri mais uma coisa hoje. Ela voltou para a mesa com uma expressão séria. A Patrícia marcou uma consulta para você com um psiquiatra na próxima sexta-feira. Dr. Augusto Meirelles, especialista em demência em idosos. Como ela marcou consulta para mim? Disse que você estava muito confusa depois da cirurgia e que a família estava preocupada. O consultório ligou aqui hoje de manhã para confirmar. Mas eu não atendi o telefone. Pois é. E agora eles vão usar isso como evidência. A Lúcia está tão confusa que nem atende telefone, nem sabe que tem consulta marcada. Entendi o esquema todo.
Eles iam me levar nessa consulta, o psiquiatra ia falar comigo achando que eu estava com demência, e qualquer coisa que eu falasse sobre Carlos estar me roubando ia soar como paranoia de pessoa senil. Conceição, e se eu não for na consulta? Pior ainda, vão dizer que você está tão mal que se recusa a receber ajuda médica. Estávamos encurraladas. Qualquer coisa que eu fizesse, eles iam usar contra mim. Filha, mas eu tenho um plano. Que plano? Primeira coisa, você vai nessa consulta, mas não sozinha. Eu vou com você como acompanhante. Segunda coisa, a gente vai chegar lá com documentos médicos do Dr. Roberto, comprovando que você está perfeitamente bem. O Dr. Roberto vai nos ajudar? Já conversei com ele. Quando contei toda a história, ele ficou indignado. Disse que vai fazer um relatório médico completo, atestando sua capacidade mental. E terceira coisa? Terceira coisa é a mais importante. A gente vai gravar tudo. Conceição tirou um gravadorzinho pequeno da bolsa. Tudo que a Patrícia falar, tudo que o psiquiatra perguntar, toda a consulta. Para ter prova de que você estava lúcida e coerente. Isso é legal? Legal ou não? É necessário. Filha, eles estão tramando roubar sua liberdade e sua vida. A gente precisa se defender. Naquela noite, depois que Conceição foi embora, fiquei sozinha repensando tudo. 28 anos de casamento jogados fora. Uma filha que preferia R$200 mil a ter a própria mãe viva. Um marido que gastou meu dinheiro com outra mulher e agora queria me trancar num hospício. Mas tinha uma coisa que eles não sabiam. Eu não era mais a mulher ingênua que confiava cegamente na família. Agora, eu sabia exatamente quem eram eles. E ia usar isso contra eles. A sexta-feira da consulta chegou e eu estava preparada. Conceição veio me buscar de manhã cedo e juntas fomos primeiro ao consultório do Dr. Roberto para pegar o relatório médico que ele tinha preparado. Dona Lúcia, aqui está tudo documentado. Seus exames neurológicos, avaliação cognitiva pós-cirúrgica e minha avaliação profissional de que a senhora está com plena capacidade mental. Doutor, muito obrigada. O senhor não imagina como isso é importante. Imagino sim. E quero que saiba que, se precisar de mais alguma coisa, pode contar comigo. O que estão tentando fazer com a senhora é criminoso. De lá, fomos para o consultório do psiquiatra. Conceição estava nervosa, mas eu me sentia estranhamente calma. Durante a semana toda, tinha ensaiado como ia agir. Nem muito esperta demais, nem confusa demais. Natural. Patrícia estava na sala de espera. Quando me viu, veio correndo com aquela cara de filha preocupada que eu já conhecia bem. Mãe, que bom que você veio. Estava tão preocupada com você. Oi, filha. Conceição que me trouxe. Você disse que tinha marcado uma consulta para mim? Isso mesmo. O Dr. Meireles é muito bom. Vai te ajudar com essa confusão que você anda sentindo. Conceição apertou discretamente minha mão. O gravador estava ligado dentro da minha bolsa. Patrícia! Que confusão! Estou me sentindo bem. Ai, mãe, você nem se lembra. Ontem você ligou para mim 3 vezes perguntando a mesma coisa. E anteontem você esqueceu o nome do seu próprio médico. Mentira! Eu não tinha ligado para ela nenhuma vez desde que saí do hospital. Não me lembro de ter ligado, filha. Pronto! Está vendo? Você não se lembra de nada mesmo. O Dr. Meireles nos chamou. Era um homem de uns 50 anos, magro, com uma cara meio impaciente. Desde o começo, notei que ele já tinha uma opinião formada sobre mim. Dona Lúcia, sua filha me contou que a senhora anda muito esquecida depois da cirurgia. Vamos fazer uma avaliaçãozinha rápida, tá bom? Tá bom, doutor. Ele começou com perguntas básicas. Meu nome completo, data de nascimento, endereço. Respondi tudo certinho. Depois perguntou sobre orientação temporal. A senhora sabe que dia é hoje? Sexta-feira, dia 21 de março. E que horas são aproximadamente? Umas 2:30 da tarde. Patrícia ficou inquieta quando percebeu que eu estava respondendo tudo certo. Doutor, em casa, ela fica muito confusa. Outro dia perguntou onde estava o pai dela, que morreu há 10 anos. Outra mentira. Eu sabia perfeitamente que meu pai tinha morrido há 10 anos. É mesmo, dona Lúcia? A senhora perguntou pelo seu pai? Não, doutor. Meu pai morreu em 2014. Eu me lembro muito bem. O doutor anotou alguma coisa e continuou. Vamos fazer um teste de memória. Vou falar 3 palavras e depois vou perguntar novamente. Preste atenção. Casa, flor,
Cachorro. Depois de uns 5 minutos de outras perguntas, ele pediu para eu repetir as 3 palavras. Falei todas certinhas. Patrícia estava visivelmente nervosa. Doutor, será que a ansiedade de estar aqui não está deixando ela mais alerta? Em casa é bem diferente. Como assim diferente? Ela esquece onde guardou as coisas. Não lembra se tomou remédio, às vezes fala sozinha. Patrícia, eu nunca falo sozinha, interrompi. Mãe, você fala sim. Ontem mesmo eu ouvi você conversando com a mamãe no quarto. Conceição me olhou. Essa foi longe demais. Doutor, minha mãe morreu há 5 anos. Eu jamais falaria com ela como se estivesse viva. O doutor Meireles parou de escrever e olhou para Patrícia. Filha, você tem certeza disso que está falando? Doutor, minha mãe anda muito alterada. Às vezes até me confunde com outras pessoas. Patrícia, eu nunca te confundi com ninguém. Você é minha única filha, tem 32 anos, é separada há 2 anos e trabalha como professora. O doutor se recostou na cadeira. Dona Lúcia, a senhora está se sentindo confusa em algum momento? Não, doutor. Estou me sentindo bem. Só não entendo por que minha filha está inventando essas coisas. Foi aí que Patrícia cometeu o erro dela. Doutor, é que ela anda muito paranoia também. Fica dizendo que o pai dela roubou dinheiro, que tem gente querendo fazer mal para ela. O pai dela? Desculpa, o marido dela. Meu pai. Dona Lúcia, a senhora acha que seu marido roubou o dinheiro da senhora? Era a deixa que eu estava esperando. Doutor, eu encontrei uns documentos em casa que mostram que meu marido gastou todo o dinheiro da herança que recebi da minha mãe, 50 mil reais, e ainda fez um empréstimo de 70 mil em meu nome sem eu saber. Patrícia ficou branca. Mãe, para com isso. Doutor, eu tenho os documentos aqui se o senhor quiser ver. Tirei da bolsa todos os extratos e contratos que tinha separado. O doutor Meireles pegou e foi lendo um por um. A expressão dele mudou completamente. Dona Lúcia, esses documentos são reais? São. E tem mais uma coisa. Descobri que fizeram um seguro de vida em meu nome sem eu saber. Se eu morrer, minha filha recebe 200 mil reais. Mãe, e agora me trouxeram aqui dizendo que estou confusa, mas eu acho que é para conseguir me interditar. O doutor Meireles se levantou. Patrícia, preciso conversar com a senhora na sala ao lado. Ficaram lá uns 15 minutos. Quando voltaram, Patrícia estava com cara de quem tinha levado uma bronca e o doutor estava sério. Dona Lúcia, fiz todos os testes cognitivos e a senhora está perfeitamente bem. Não há nenhum sinal de demência ou confusão mental. E o que o senhor acha das coisas que eu contei? Acho que a senhora deveria procurar um advogado imediatamente. Saímos do consultório em silêncio. No estacionamento, Patrícia explodiu. Mãe, você me fez passar vergonha. Vergonha por quê, filha? Por contar a verdade. Que verdade? Você está inventando que papai roubou dinheiro. Patrícia, você viu os documentos. Está tudo lá. Pode ser que tenha alguma explicação. Pode ser. Mas você sabe alguma coisa sobre esse seguro de vida? Ela hesitou. Foi só 1 segundo, mas foi suficiente. Que seguro? O de 200 mil reais que você vai receber se eu morrer. Eu não sei de nenhum seguro, mas eu já sabia que ela estava mentindo. Conceição me levou para casa e no caminho ela falou: Filha, você foi perfeita. Está tudo gravado. E o melhor é que o próprio psiquiatra confirmou que você está bem. Conceição, agora preciso daquele advogado que você falou. Já marquei para segunda-feira. Dr. Vinícius Moraes, especialista em direito de família. Foi ele que cuidou dos papéis da herança da sua mãe há 5 anos. Dr. Vinícius. Eu lembrava dele. Um homem sério, de confiança. E tem mais uma coisa, Lúcia. Descobri quando o Carlos volta da viagem. Quando? Amanhã à tarde. A secretária do escritório confirmou. Meu coração acelerou. Carlos ia voltar esperando encontrar uma mulher confusa, pronta para ser internada. Em vez disso, ia encontrar alguém que sabia exatamente o que ele tinha feito. Naquela noite, liguei para o Dr. Vinícius e contei toda a história no telefone. Ele ouviu tudo em silêncio. Dona Lúcia, isso é muito grave. Falsificação de assinatura, empréstimo fraudulento, possível tentativa de interdição ilegal. Vou precisar de todos os documentos que a senhora encontrou. Doutor, é possível reverter esse empréstimo? Se provarmos que foi feito sem seu conhecimento, sim. E também vamos conseguir anular aquele seguro de vida. E o dinheiro que ele gastou? Vamos atrás de cada centavo.
E também vamos pedir divórcio com separação litigiosa de bens. Divórcio. A palavra que eu nunca pensei que ia usar. Doutor, ele vai tentar me intimidar. Dona Lúcia, segunda-feira de manhã vou estar na sua casa com todos os papéis prontos. Quando seu marido chegar, vai encontrar uma surpresinha esperando por ele. Sábado passou devagar. Conceição veio me fazer companhia e ficamos organizando todos os documentos para o advogado. À tarde, ela foi embora e eu fiquei sozinha me preparando mentalmente para o confronto. Carlos ia chegar domingo pensando que tinha conseguido, que eu estava preparada para ser internada, que o plano tinha funcionado. Mas eu não era mais a Lúcia que ele abandonou no hospital há 2 semanas. Agora, eu era uma mulher que sabia exatamente quanto valia e ia fazer ele pagar por cada humilhação que me causou. Domingo de manhã chegou ensolarado e eu estava tranquila. Dr. Vinícius tinha vindo na segunda-feira conforme prometido e durante a semana toda trabalhamos juntos organizando tudo. Os papéis do divórcio estavam prontos. O processo para reverter o empréstimo fraudulento estava protocolado no banco. O seguro de vida já tinha sido cancelado. Dona Lúcia, quando seu marido chegar hoje, vai encontrar uma notificação oficial para comparecer ao meu escritório amanhã às 9 horas. E também os papéis de separação de bens. Doutor, ele pode tentar me ameaçar? Pode tentar, mas já providenciei tudo. Se ele fizer qualquer escândalo, é só ligar para este número que tenho 2 policiais de plantão para vir aqui. Conceição chegou às 2 da tarde para me fazer companhia. Ela estava mais nervosa do que eu. Lúcia, você tem certeza de que quer ficar aqui quando ele chegar? Pode vir para minha casa. Não, Conceição. Preciso olhar na cara dele quando descobrir que sei de tudo. Às 4h30, ouvimos o barulho do carro na garagem. Conceição apertou minha mão. Lembro do que você me disse no hospital, filha. Guarde este dia na memória, porque ele vai ter volta. Carlos entrou em casa com 2 malas e aquela cara de quem voltou de férias maravilhosas. Estava mais bronzeado, mais disposto. Tinha até comprado roupas novas. Oi, Lúcia, como você está? O tom era falso, cheio de uma preocupação que eu sabia que não existia. Estou bem, Carlos. Como foi sua capacitação em São Paulo? Ele hesitou por um segundo. Ah, foi ótima, muito produtiva. E como você está se sentindo? A Patrícia me contou que te levou no psiquiatra. Levou sim. Foi muito esclarecedor. E o que o médico disse? Conceição estava sentada no sofá, quietinha, mas atenta a cada palavra. Disse que estou perfeitamente bem da cabeça, que não tenho nenhum sinal de demência ou confusão mental. A cara do Carlos mudou na hora. Como assim perfeitamente bem? Mas a Patrícia disse que você andava muito confusa. Patrícia mentiu, Carlos, assim como você mentiu sobre sua viagem para São Paulo. Ele ficou vermelho. Do que você está falando, Lúcia? Estou falando da sua viagem para Disney com a Andréa Figueiredo, a enfermeira de 29 anos. Silêncio total. Carlos olhou para Conceição como se só agora tivesse percebido que ela estava ali. Lúcia, você está delirando. Eu fui para São Paulo trabalhar. Carlos, estou falando dos 50 mil reais da herança da minha mãe que você gastou, do empréstimo de 70 mil reais que você fez em meu nome, do seguro de vida de 200 mil reais que você me fez assinar escondido. Ele ficou branco como papel. Quem te contou essas mentiras? Ninguém me contou. Eu descobri sozinha. Achei todos os documentos no seu escritório. Você mexeu no meu escritório? No meu escritório. Esta é a minha casa, Carlos, e aqueles são os meus documentos. Ele começou a andar de um lado para o outro nervoso. Lúcia, você não entende de finanças. Eu usei esse dinheiro para investimentos. Vai dar lucro. Que investimentos? As joias que você comprou para sua amante? Que joias? Peguei os recibos da joalheria em cima da mesa. Colar de pérolas, 8.500. Anel de diamante, 12.000. Pulseira de ouro, 6.200. Tudo pago com o dinheiro da minha herança. Carlos se sentou pesadamente na poltrona. Lúcia, me deixa explicar. Não precisa explicar nada. Já entendi tudo. Levantei e fui buscar os papéis que estavam em cima da mesa da cozinha. Aqui está a sua explicação, Carlos. Entreguei para ele o envelope com os documentos do divórcio. Separação litigiosa de bens. Você tem 24 horas para sair da minha casa. Ele abriu o envelope com as mãos trêmulas e foi lendo. A cada linha ficava mais pálido.
Lúcia, você não pode fazer isso. Somos casados há 28 anos. E você jogou esses 28 anos no lixo quando me abandonou no hospital para ir viajar com sua amante. Eu posso explicar sobre a Andrea. Não quero ouvir, Carlos. Não me interessa mais. Ele tentou uma última cartada. Lúcia, você não está bem da cabeça. Vamos conversar isso direito quando você estiver mais calma. Foi aí que eu sorri. Um sorriso que eu não sabia que tinha dentro de mim. Carlos, esse é exatamente o tipo de coisa que você não vai poder falar mais, porque tenho um laudo médico completo atestando que estou perfeitamente bem. E tenho gravada a conversa onde a Patrícia tentou convencer um psiquiatra de que estou com demência. Você gravou? Gravei. E também gravei você admitindo que conhece a Andrea. Conceição se levantou. Carlos, acho melhor você ir arrumando suas coisas. Amanhã o advogado da Lúcia vai te explicar direitinho como funciona a separação litigiosa. Ele olhou para mim com uma raiva que eu nunca tinha visto. Lúcia, você vai se arrepender disso. Sem mim, você não é nada. Carlos, nos últimos 15 dias aprendi uma coisa. Sem você, eu sou tudo. Ele subiu para o quarto batendo o pé como uma criança fazendo birra. 2 horas depois, desceu com 3 malas e saiu de casa sem dizer uma palavra. Na terça-feira, Dr. Vinícius me ligou. Dona Lúcia, tenho boas notícias. O banco concordou em reverter o empréstimo fraudulento. Você vai receber de volta os 70 mil reais com correção. E o dinheiro da herança. Esse vai ser mais difícil de recuperar, porque tecnicamente ele tinha procuração. Mas conseguimos rastrear para onde foi o dinheiro. Parte está numa conta que ele abriu para a Andrea. Parte foi gasta mesmo. Mas vamos conseguir pelo menos uns 30 mil de volta. E a Patrícia? Ah, sua filha. Ela me procurou ontem querendo saber se o seguro de vida ainda estava valendo. Senti uma pontada no coração, mas não de tristeza. Era libertação. E o que o senhor respondeu? Que ela deveria se preocupar mais em ter uma mãe viva do que em ter dinheiro fácil. 2 semanas depois, estava assinando os papéis de venda da casa. Era grande demais para mim sozinha e queria recomeçar em outro lugar. Dona Lúcia, com o dinheiro da venda da casa mais o que recuperamos do banco, a senhora vai ficar bem confortável, disse Dr. Vinícius. Comprei um apartamento pequeno e aconchegante num bairro tranquilo. 2 quartos, uma sala com vista para o parque, uma cozinha que dava prazer de cozinhar. Conceição me ajudou na mudança. Lúcia, como você está se sentindo? Livre, Conceição. Pela primeira vez em 28 anos, me sinto livre. No sábado seguinte, estava arrumando os livros na estante nova quando a campainha tocou. Era o Dr. Roberto. Dona Lúcia, desculpa incomodar. Conceição me deu seu novo endereço. Vim ver como estava se adaptando. Doutor, que surpresa boa! Entre, por favor. Ele trouxe um vaso de orquídeas para inaugurar a casa nova. Ficamos conversando na sala. Ele me contou que estava aposentado havia 6 meses, que também tinha passado por um divórcio difícil 5 anos antes. Dona Lúcia, posso ser franco? Claro. Admiro muito sua coragem. Não é fácil recomeçar aos 62 anos. Dr. Roberto, pode me chamar de Lúcia. E saiba que eu nunca me senti tão disposta a recomeçar quanto agora. Nesse caso, Lúcia, você gostaria de jantar comigo amanhã? Conheço um restaurante pequeno e aconchegante que acho que você vai gostar. Sorri. Um sorriso sincero, de uma mulher que tinha recuperado a própria vida. Adoraria, Roberto. 3 meses depois, Carlos me encontrou no supermercado. Estava mais magro, com uma cara cansada. A Andrea tinha terminado com ele assim que descobriu que o dinheiro tinha acabado. Lúcia, podemos conversar? Sobre o que, Carlos? Eu cometi alguns erros. Será que não podemos tentar de novo? Olhei para ele e senti nada. Nem raiva, nem tristeza, nem pena. Absolutamente nada. Carlos, você teve 28 anos para me valorizar. Agora é tarde. Mas, Lúcia, eu ainda te amo. Carlos, você nunca me amou. Você amava a ideia de ter uma mulher que cuidasse de você e não questionasse suas decisões. Essa mulher não existe mais. Andei alguns passos e me virei. Ah, e Carlos, lembra do que eu disse no hospital? Que você guardasse aquele dia na memória porque ele ia ter volta? Pois bem, teve volta. Voltei para casa onde Roberto estava me esperando com um almoço que tinha feito para nós dois. Ele cozinhava bem, era carinhoso, me tratava como uma rainha. Sentei na mesa e olhei ao redor. Meu apartamento,
conquistado com meu próprio dinheiro, meus móveis, escolhidos do meu jeito, minha vida, finalmente minha. Conceição tinha razão quando disse que em 22 anos de hospital tinha aprendido a reconhecer safadeza. Mas ela me ensinou algo mais importante, que nunca é tarde para uma mulher recuperar sua dignidade. E eu, aos 62 anos, estava apenas começando a viver de verdade. Muito obrigado de coração por você me ouvir até aqui. Quero te convidar a fazer parte da nossa família e acompanhar as próximas histórias. Inscreva-se no canal, curta o vídeo e me diga de qual cidade você está me ouvindo. Transparência sobre o conteúdo. Os vídeos apresentam narrativas 100% fictícias, criadas somente para fins de entretenimento, reflexão moral e educacional, com o objetivo de transmitir lições de vida, valores humanos e familiares. Trata-se de uma produção original da equipe humanizada. Todos os nomes, personagens, lugares, eventos e conflitos são fictícios, e qualquer semelhança com pessoas ou fatos reais é mera coincidência. O material visual consiste em dramatizações ilustrativas. Este conteúdo não constitui aconselhamento jurídico, financeiro, psicológico ou profissional. As ações mostradas fazem parte apenas da narrativa. Recursos de inteligência artificial são utilizados somente como apoio na criação de elementos visuais e sonoros. Todo o processo criativo é feito manualmente.